Gente, para a gente começar, eu estou muito feliz que você aceitou, Ju, porque, assim, dentre todas as pessoas da área médica que eu tinha acompanhado, inclusive o meu irmão, que também está na linha de frente, todo paramentado todos os dias no interior de Minas, dado o combate à Covid, você é alguém que está numa situação muito interessante, porque você está em trânsito, Sim. então você não está vivenciando essa realidade toda só em um lugar, e você também dá a sua opinião, né? É, Então, geralmente, as pessoas meu marido às fala que eu vezes sou fica muito cheia bom, de eu gosto opinião. muito disso. Então, porque geralmente as pessoas elas tendem a uma neutralidade, Ju, que na verdade não existe, né? A gente pode tentar essa neutralidade, pode ser que seja necessária em alguns momentos, mas na verdade ela não existe. E logicamente que as pessoas precisam se posicionar. E eu acompanho um pouco, né, você pelas redes sociais, e pelo pouco que eu acompanho, eu gosto bastante desses posicionamentos, né? Porque muitas vezes a gente tem uma fala parecida com a sua, nos bastidores, mas quando a pessoa precisa, né, se posicionar, ela não coloca isso claramente, né? Não coloca esses posicionamentos claramente. E eu acho que a sociedade perde muito com isso, a população perde muito com isso, Verdade. que muitas informações são perdidas, né? Exatamente por isso, exatamente porque a gente tende a se expor menos e a buscar uma neutralidade, ou então pior, tende a fazer um jogo político em plena pandemia mundial que eu acho que foge da humanidade, deixa de Sim. ser É muito importante uma falar questão de isso, né? Que opinião. tudo que quando eu cito principalmente a parte do Covid, né? Eu não tenho nenhum vínculo político, nenhum partidarismo. Eu falo aquilo que eu acredito que seja a verdade. E principalmente eu acho que quem não se posiciona, né? O neutro não existe, ele é mal informado. Eu acho que ele está tão mal informado que ele não se sente apto a emitir uma opinião ou ter a sua própria opinião, porque ele não está acompanhando o que está acontecendo. Mas, assim, qualquer pessoa que está um pouquinho mais informada, ela tem que ser capaz de traçar um rumo, um objetivo para ela, para a família dela, e buscando sempre a informação do lado certo. Sim. Ju, aproveita e já se apresenta para gente, para quem ainda não te conhece, Ah, fala um pouco o que você faz, o seu trabalho. então, eu sou médica, sou ginecologista obstetra. Eu moro no Rio de Janeiro desde fevereiro deste ano, então eu cheguei aqui justo nessa crise sanitária do país. A minha família que eu amo, né, está em Brasília e por conta de toda essa situação eu tenho viajado muito entre Rio e Brasília para deixar o meu filho com os avós. No primeiro momento a situação no Rio estava muito mais grave, então a gente tinha aquele receio de contaminar e de adoecer. Então eu acabei levando o Pedro para Brasília e agora a situação parece que se inverteu aqui no Rio, o platô está mais estável e Brasília agora que começou a disparar os casos. Então a gente vai assim, eu estou de fevereiro até agora transitando entre esses mundos, né? Eu já trabalhei muitos anos com emergência, mas agora eu trabalho só com a minha área mesmo, da ginecologia obstetrícia, e tenho atendido aí desde o início, assim, desde final de março, quando a situação realmente começou no Brasil, claramente. Eu tenho atendido gestantes, puérperas, que são aquelas que acabaram de ter os bebês, com casos de Covid, com suspeita, os familiares, os bebês, e a gente vai fazendo esse link. É uma doença muito nova. Para você ter uma ideia, às vezes o pensamento que se tinha em março já não é mais o pensamento que a gente tem hoje. O país já não é mais o mesmo, a situação já mudou em muito pouco tempo. Então, a gente está sempre com essa capacidade de se adaptar, de ler coisas novas, de aprender alguma coisa diferente, porque muda muito rápido. Ju, falando um pouco dessas mudanças, né, do começo para cá, eu acho que essa questão que eu acho que é engraçado, para não falar tragicômica, na verdade, eu acho que pela ausência do futebol, o pessoal começou a torcer por medicamentos, né? Sim, Então, a torcida do medicamento A, a torcida do medicamento B. E eu acho que essa questão do medicamento também houve uma variação muito grande, né? Do começo, que se entendia, para agora. Fala um pouco para a gente sobre isso. Eu sei que essa é uma. Eu gostei muito de um dia que você postou sobre isso, né? Você usou um pouco de ironia ali,
nessa questão do vou usar esse medicamento para quê, mas fala um pouco sobre isso para gente. Então, os estudos ainda são pouco conclusivos, porque é muito pouco tempo de evolução. A gente sabe que para uma empresa lançar um medicamento para uma determinada patologia requer um estudo muito sério, um número muito grande de pacientes, geralmente mais de 2.000 casos, em que você relata bem os efeitos colaterais, as interações medicamentosas, e precisa de um tempo para que se possa observar tudo isso. Não é uma coisa instantânea, né? E aí, às vezes, infelizmente, a gente está correndo contra o tempo e as pessoas, às vezes, acabam soltando notícias na mídia sem essa confirmação toda, sem esse rigor técnico. E aí surgem as modas. Eu ouvi falar que a ivermectina é bom para o Covid. Até o momento, a ivermectina só foi liberada para estudos in vitro, em doses muito maiores do que as doses que a gente usa. Então, assim, não tem uma comprovação. A cloroquina. A cloroquina é um medicamento eficaz em alguns pontos, maléfico em outros. É uma coisa assim, muito individualizada. Não são todas as pessoas que precisam. E é importante a gente achar isso também, porque quando a mídia lança mão de uma medicação que é conhecida, que tem na farmácia comum, que não precisa de receita controlada para comprar, as pessoas tendem a ir lá, comprar, se encher daquilo, tomar remédios que não precisam, receitar para pessoas, aquilo que eu falei quando eu me posicionei. Você não é médico, você não pode chegar para sua vizinha, para sua vovó e falar: vovó, toma aqui a ivermectina. Se você quer tomar por você, você vai lá e toma. No mínimo, contra carrapato você está protegido, contra escabiose. Mas só que você não pode sair receitando, você não sabe que remédios aquela outra pessoa toma, que tipo de interação medicamentosa, se ela é sadia, se ela tem problema nos rins. Que é isso que a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde tem que fazer esse trabalho antes de sair soltando uma droga assim. E aí a gente não tem aquelas questões. E olha, assim, a maior parte das pessoas não vai precisar de nada. A imensa maioria das pessoas não vai precisar de um tratamento específico para a Covid. O número dos que vão precisar, aí sim cabe individualizar caso a caso. Há hospitais que têm a cloroquina no protocolo, há hospitais que não têm. Na minha visão, os números não saíram, mas na minha visão, o resultado é muito parecido entre os que usam e os que não usam. Aí a eficácia do tratamento depende de outras coisas, de quando o paciente chega, do momento que o paciente recebe o oxigênio, de outras doenças que ele tem. Por exemplo, assim, eu conheço muitas pessoas, eu praticamente não conheço médicos que não tiveram Covid ainda. A classe toda, assim, as pessoas que são do meu círculo, todo mundo já testou positivo. Então, eu já tenho condição de ver, assim, eu conheço gente hipertensa que já teve Covid, gente idosa que teve Covid, criança que teve Covid. E até agora, assim, a maioria das pessoas se saiu muito bem, né? Salvo diabéticos. Os diabéticos foram um grupo que eu achei, assim, que realmente precisa ter um cuidado maior, porque com eles é mais sério. Mas talvez por conta da vasculopatia, que o Covid afeta a circulação e o diabético já tem a circulação comprometida. Então, essa classe em especial, a gente tem que fazer um tratamento diferente, mais precoce, UTI, outras coisas talvez. Né? Assim, ainda nada oficializado, né? Mas a gente tem que individualizar cada um. Não dá para jogar numa rede social, olha, façam isso, porque não serve para todo mundo. Sim, e nem para politizar uma situação como essa, né? Porque chega a ser cruel. Exatamente. Né? A fé que as pessoas depositam, porque essa diferença entre fé e ciência, né? As pessoas acabam usando de uma fé em alguém. Novamente, eu não estou sendo política, inclusive, se você avaliar o que eu estou falando agora, vai contra o meu último voto nas últimas eleições, mas exatamente, você acaba colocando a fé em alguém que não é da área, não é um cientista, está fazendo realmente um uso político disso, é muito complicado. E aí você vê os meios de comunicação, como você falou, também lidando dessa forma, criando um pavor tão grande, Juliana, na população, que não resta a população a não ser, por exemplo, comprar o remédio famoso Anitta, né? Para vermes, e isso ser disseminado, e aí uma correria às farmácias, e aí começa a cobrar receita para a Anitta.
Sim, o preço do você medicamento muda todo o protocolo. as pessoas esquecem que tem interação medicamentosa. Quem já tomou Anitta para alguma coisa sabe que se passa muito mal tomando Anitta. A pessoa pode ter dor de cabeça, pode ter vômito, pode ter icterícia. Imagina você estar, por exemplo, com Covid e sofrendo efeitos colaterais de um medicamento, que aí você nunca vai saber se é o remédio que está te dando isso, se é a doença, se você está agravando o seu quadro, né? Inclusive, tem uma outra situação, há casos de pessoas que se automedicam e têm um desfecho ruim, porque também perdem a hora de procurar o médico, perdem a hora de fazer a tomografia. Então, acho que num momento anterior, a gente tinha muito aquela coisa assim, como a gente tinha o receio dos casos explodirem e não haver uma assistência para a população, estava meio cada um por si. Vamos, né, vamos remando, todo mundo remando e vamos ver no que dá. Hoje a gente já tem uma certa noção do que dá certo, o que não deu certo. E uma das coisas que não dá certo nunca é a automedicação. A pessoa, até a gente que é médico, tá? Muitas vezes eu tenho que me parar pensando assim, se eu não fosse médico, o que eu faria agora? Entendeu? Esquece que você pensa que você é uma pessoa normal, liga para outro colega, pede opinião, para a gente não correr o risco de achar que é uma bobagem, um sintoma que já é mais sério, ou o contrário, superlativar uma coisa que é normal. Então, e o paciente que não tem noção nenhuma disso, ele não tem juízo de valor, condição de julgar se ele deve ou não tomar uma medicação, se ele vai ficar bem ou não, o que ele está sentindo é da cabeça, é do Covid, é do remédio, isso não dá certo. Ju, foi importante você dizer, porque eu vi uma notícia de um jovem médico em São Paulo que ele foi se automedicando, não sei se você acompanhou, foi notícia, inclusive o link do WhatsApp dele foi mostrado, sim, né? Eu recebi, no jornal. Alguns saudável. 32 anos, eu tenho colegas que eram amigos dele, eu recebi também, justo na época que eu estava com Covid. Então a cabeça da gente vai a mil. Então, eu falei, ele tem a idade parecida com a minha, ele é médico também, ele atendeu um monte de gente que nem eu. E na verdade foi isso, ele perdeu o tempo de se tratar, ele perdeu o tempo adequado de receber o tratamento, porque achou que estava bem, seguindo todos os protocolos que ele via que não eram nem oficializados, né? Era o que ele estava vendo aí que poderia ser feito. Então, eu acho que a gente precisa muito disso, essa clara noção de procurar assistência, de não escutar tudo que se diz, né? O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde, para divulgar uma notícia, eles metabolizam muito aquilo, eles reúnem o máximo de informações. Eu nem acho que são assim as melhores fontes, mas talvez para o brasileiro hoje ainda sejam as mais confiáveis. Né? Ver o que ainda tem muita política em cima disso, mas é o que respalda a gente como médico. Olha, o que está lá, o Ministério da Saúde divulgou isso. Então, se não saiu o protocolo ainda, se não saiu a dose da medicação, se não saiu o jeito certo de tomar, é porque não está oficializado, não está aprovado. Até mesmo porque as instruções da OMS foram muito variadas, né? Tiveram uma variação muito grande do começo até agora, né? De confirmação, de negação, de isso dá certo, isso dá errado. Eu estava ouvindo agora na CNN Brasil, eles, não foi de hoje, faz 3 dias atrás, num podcast, e eles falando que no começo se falava que muitas pessoas não tinham sintomas, né? Assintomáticas. Mas aí que agora, fazendo os cálculos de quem estava doente não foi ao médico, quem estava doente foi e não fez o exame. Enfim, chegou-se a um número de 9% das pessoas, depois eu vou procurar deixar o link se for preciso, mas de um número de 9% de pessoas assintomáticas. Sendo que no começo da pandemia, acreditou-se que muitas pessoas estariam assintomáticas, né? Mas é através de um professor da USP de matemática, fez um cálculo, uma estatística, e falou, não, vocês estão calculando de forma errada, vocês não estão levando em consideração quem ficou em casa, quem foi para o hospital e não foi testado. Então, ele fez um recálculo, né? Principalmente no início, né? A gente não tinha teste para todo mundo, não tinha. A gente não tinha ainda o conhecimento técnico do que fazer com aquela informação, porque se começasse a vir um monte de positivo, o que vai fazer com essa população? Vai botar todo mundo internado, vai botar todo mundo na UTI, vai deixar em casa. Então, isso tudo foi sendo construído. E os números também não são verdadeiros, nunca foram e acho que nunca serão. Isso é assim, a gente nunca teve dados estatísticos adequados no Brasil para nada,
não é só para essa doença, para outras doenças aí estabelecidas, como hanseníase, zika vírus, que teve uma epidemia bem recente. A gente até hoje ainda patina nesses números. E como o Covid é uma gripe, então também quem vai saber o que a pessoa sentiu há um mês atrás, entendeu? Algumas pessoas, inclusive, que eu conheço que testam positivo, testam por acaso. Quando eu falo assim, você já foi fazer o teste? A pessoa, mas é que eu tô com rinite alérgica, eu só tô espirrando, eu já tenho. Aí a pessoa faz, vem com aquele carão, não acredita que veio positivo. É um tipo. Então, assim, a gente nunca vai ter como saber os números, né? O que eu acho é que, assim, quanto mais casos a gente tiver no Brasil, mais rápido isso acaba. Tendo O que também é um polêmico, é um ponto polêmico, mas, assim, quanto mais esse vírus circular, menos agressivo ele vai se tornar, como é o da gripe hoje em dia. Quando começa, é muito difícil e depois isso vai passando. A gente esperava que a vacina saísse antes disso acontecer, mas até agora não... Assim, a gente ainda não tem essa certeza, né? E aí, exatamente essa questão dos próprios, da própria direção ali do jornal, né? Então, assim, eu vou informar um número só de Brasília, eu vou informar um número de Brasília e região, porque quem conhece Brasília sabe que Brasília recebe ali das cidades satélites, né, pacientes. Eu vou informar, vou incluir grande Brasília, que é Lusiânia, ali o Distrito Federal Goiás, todo. né? Então, esses números, às vezes, o aumento exponencialmente de um dia para o outro desses números, por exemplo, vou considerar Brasília, porque eu conversei com a jornalista de Brasília, era devido a uma alteração em quais números eu vou utilizar. Então, isso também é muito importante, Juliana, que você coloca, porque as pessoas também confiam cegamente. A gente tem uma subnotificação, porque esse é um vírus comum, como eu falei, assim, muitas pessoas, não é que elas sejam assintomáticas, é que elas têm sintomas leves e elas demoram a perceber. Eu mesma, o único sintoma que eu tive foi uma alteração de paladar, e eu não percebi, entendeu? Eu provei um refrigerante, falei, nossa, esse refrigerante está com gosto de remédio, mas como eu não tomo muito refrigerante, eu achei que eu tivesse desacostumada com a fórmula, entendeu? Aí no outro dia meu marido fez um macarrão e eu falei, nossa, amor, esse tempero tá ruim. E ele falou assim, eu acho que eu pus muito limão. Eu achei que tava... Eu não percebi, eu não tive febre, eu não tive dor de cabeça, eu não tive calafrio, não tive nada. E aí, quando as pessoas que estavam em volta começaram a testar positivo, eu fui fazer o teste por desencargo, entendeu? Mas veio positivo. Então, você imagina a quantidade de pessoas que acham que estão com rinite alérgica, que estão com a gripe, porque está em época de gripe, né? Está esfriando, oscilação de temperatura. Pessoas que às vezes acham que tem sinusite crônica, tem uma sinusite aqui que sempre me ataca, e às vezes pode ser um Covid associado. E a gente não vai ter como saber. Não dá para testar. A gente hoje testa muito mais em junho e julho do que testou em abril e maio. Então, muito provavelmente, agora os números são maiores por causa disso também. A gente testa mais pessoas. Né? Eu me lembro que para eu fazer o meu teste, eu fiz o meu teste no final de março. Eu tive que botar o nome numa lista de espera. Eu paguei quase R$1.000 para fazer o teste. Então, é muito caro. Não estava assim, à disposição da população. Eu tive que quase subornar uma pessoa. Eu falei, olha, eu preciso saber, porque tem outras pessoas. Eu preciso saber se eu preciso me afastar do trabalho e tudo. Então, não é simples conseguir isso. Hoje é mais fácil, mas a gente perdeu com certeza muitos números aí no passado que nem vai saber. Não tem mais como saber. Sim. E em relação à questão da escola, assim, essa é uma opinião muito particular. Vou ler a pergunta. Ju, vou ler a pergunta, tá? A pergunta é assim, a Aline Paula Fernandes perguntou. Qual seria a sua opinião em relação ao retorno das aulas no próximo mês? A gente está em julho, então seria em agosto. Qual o risco que os nossos filhos estão correndo, já que as crianças geralmente são assintomáticas? E aí ela continuou falando, perguntei porque você falou quanto mais casos, melhor. Enfim, falando dessa questão da imunidade de rebanho. Que eu acho, imunidade de rebanho. Atualmente, isso assim, gente, é uma opinião pessoal, tá? Isso não é o que se divulga, sim, mas enquanto não sair a vacina... A minha opinião é de que a gente só vai conseguir um controle da doença quando o vírus circular para a maior parte das pessoas, tá?
quando a pessoa... Isso foi um infectologista que me deu essa informação desde o início. Assim, é muito importante, a infectividade do vírus está muito relacionada à carga viral, ou seja, a quantidade que aquela pessoa que está doente consegue transmitir. O portador assintomático, ele transmite para uma única pessoa. O portador sintomático, aquele que tosse, que espirra, que tem febre, ele transmite até 10 pessoas. Então, assim, se você leva para uma escola uma criança que está sob controle de temperatura, que não está espirrando, que não está tossindo, que está rígida, sadia, então a chance já é menor. Assim como no shopping, nas igrejas, em todos os lugares. É por isso que tem esse controle de temperatura, o uso da máscara. Né? Tem diversos estudos que mostram que a chance de você transmitir, se os dois estão de máscara, é menor que 10%. Então, a gente tem um risco diminuído. Qual é assim? Agora a gente tem que fazer uma análise de risco do panorama da escola. Eu acho que tem que ser uma coisa individualizada. Como assim? Primeiro, crianças. É muito difícil as crianças ficarem de máscara o tempo todo. Qual é a outra maneira que a gente tem também? Aí a gente precisa avaliar especificamente o risco da professora. A professora é jovem, é sadia, não tem problema de saúde, não tem filhos doentes, não mora com os pais, né? Para ver se aquela professora pode se expor ao risco. Minimamente, mas ela vai se expor. Qual é a situação da escola? A escola tem um espaço, um distanciamento adequado para cada criança, tem condição de higienização das mãos, porque a realidade da escola no Brasil, ela é muito diversa. Do norte ao sul, a gente tem uma infinidade de culturas que não dá para a gente botar assim, achar que o MEC vai fazer uma forma de bolo e colocar para todas. Há escolas públicas que não têm onde beber água, que dirá lavar a mão. Mas, por outro lado, existe uma outra realidade do brasileiro também. Há crianças que estão em casa sendo abusadas porque não tem para onde ir. Há crianças que estão sem se alimentar adequadamente porque estão em casa. Né? As famílias estão perdendo a renda. Então, tudo isso tem que ser analisado pela família. Tá? Eu acho assim, você, pai e mãe, junte-se com os seus filhos e pense. Por exemplo, o meu filho é criança, 5 anos de idade. Será que ele precisa ir à escola agora? O que ele está perdendo? Às vezes, contratar uma professora particular possa ser uma solução. Agora, às vezes você tem um filho adolescente que está em vias de vestibular, o 3º ano, precisando se formar, terminar logo. Poxa, né? Eu acho que não tem problema. Um adolescente de 17, 18 anos, ele consegue ficar de máscara, ele consegue usar o álcool em gel, ele consegue higienizar as mãos, entendeu? A escola vai tomar um protocolo adequado, usar um distanciamento, usar aquele face shield para cada um. As carteiras vão ser separadas, a aula de educação física não vai acontecer mais. Então, eu acho que para cada realidade da escola, o pai e a mãe têm que observar isso. Né? A criança saindo, para quem que ela vai voltar? Tem avós em casa, então vamos tirar esses avós de perto, mandar para casa de outra pessoa. O contexto todo tem que ser analisado, né? Professora gestante não pode voltar para a aula. Professoras idosas, às vezes não é professora, mas ela cuida da coordenação, ela é a diretora da escola, né? Então talvez ela tenha que ser afastada do cargo. Aquele zelador idoso que costuma ter em toda a escola de bairro, né? Então isso tudo vai ter que ser analisado individualmente. Mas de um modo geral, a minha opinião pessoal é que assim, eu mandaria, se eu tivesse um filho no 2º grau, o autocuidado, eu acho que dá para ela ir. O risco é muito, assim, numa escola, com a ventilação e com os cuidados que a gente sabe que a escola vai tomar, é menor do que ir ao shopping, por exemplo, entendeu? Então, outro dia alguém me falou assim, será que eu devo ir à igreja? Eu falei, quantas pessoas tem na igreja? Tá indo umas 10 pessoas. Eu falei, você tá correndo menos risco lá do que no shopping. Se você tá indo passear no shopping... Do que no mercado, né? Do que no supermercado. Do que no supermercado. Porque no supermercado parece que vocês não estão entendendo. No supermercado as pessoas põem as mãos em tudo, pegam os alimentos, devolvem, conversam na fila... Ficam um empurrando o outro para passar no carrinho, não respeitam o distanciamento. Então, eu acho que tudo isso tem que ser analisado. Eu não posso dizer assim, como o sindicato, as aulas têm que voltar, porque é difícil a gente tomar essa medida para todo mundo. Né? E eu também não sei como é que o MEC, por exemplo, faria para escolas particulares que têm aula, escolas públicas que não. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro autorizou
de forma opcional, as escolas particulares que quiserem voltar, que retornem. As públicas ainda não. Em Manaus, as escolas particulares que quiserem voltar, voltaram, as públicas não. E aí, realmente, Juliana, a gente entra naquele ponto seu de opinativo, né, de ser muito opiniosa, como diriam as nossas avós, que são muito opiniosas, de que realmente as pessoas que precisam, né, fora essas questões de estudo, de pré-ENEM e tudo mais, essas crianças que precisam desse ambiente seguro escolar, que inclusive tem educação integral exatamente por isso, elas não estão nem com previsão de retorno. Isso, as crianças, elas adoecem menos, elas têm menos risco de pegar a forma grave do Covid, isso está estabelecido. Então, só que agora é aquele momento do pai e a mãe analisarem. Seu filho é alérgico, seu filho tem asma, tem doença de base, é aquela criança que fica muito doente. Eu, particularmente, eu como mãe, eu também tenho receio pelo meu filho, óbvio. Mas tem hora que eu paro e penso assim, puxa, mas ele está mais exposto ao Covid dentro da minha casa do que fora. Dormiu comigo quando eu estava com Covid, ficou comigo, pegando no meu cabelo e tal. E não teve nada, entendeu? Já testou positivo, por que eu não vou mandar? Entendeu? Sim. Mas aí, obviamente, que antes de eu mandar, eu vou fazer uma reunião na escola, eu vou fazer uma visita à escola, vou olhar efetivamente quais são as condições, o que a escola está preparando, como que vai ser o distanciamento da aula. A professora até tinha comentado que elas iam fazer um turno reduzido, dividir a quantidade de alunos e eu contratar uma professora a mais para dividir a turma. Alternando. Então, são medidas que têm que ser individualizadas. Se na escola do seu filho você acha que tem essa condição de higiene adequada, ótimo. Se você acha que em casa seu filho está mais seguro, que você às vezes tem condição de ensinar ele, de contratar uma professora, deixa em casa. Você não é obrigado a mandar. Sim, só um parênteses aí, Ju, falando em relação ao ensino. Gente, as mães têm falado muito desde o começo dessa preocupação sobre o aprendizado. Nós não estamos no momento em que a principal preocupação deve ser o aprendizado, gente. A gente está numa pandemia mundial. E todos nós vamos sair perdendo dessa pandemia. Todos. Acho que exceto quem vende máscara. Vendedores de máscara são os únicos que ganharam. E álcool porque todo mundo vai sair perdendo. Alguns perderam a vida, outros perderam a saúde, outros perderam parentes queridos, amigos, outros perderam emprego, outros perderam finança, perderam a viagem de lua de mel, perderam a festa de casamento, perderam o condicionamento físico porque não puderam ir para a academia, ganharam peso. Todo mundo saiu perdendo alguma coisa. E agora é aquele momento da gente pensar o contrário. O que é que eu vou levar disso? Como que eu vou crescer como ser humano com isso? E outra, como que nós vamos reconstruir a nossa sociedade com isso? Menos egoísta, pensando mais um no outro, pensando uma outra maneira de conviver as relações, né? Olhar para o outro, porque às vezes você pensa assim, eu já tive o Covid, então eu não tô nem aí, vou sair, vou passear, vou ao mercado. Puxa, mas os outros que não tiveram, se eu estiver trazendo para dentro da minha casa, se eu estiver levando para a casa da minha mãe, né? E o que é que eu posso fazer? Como eu posso minimizar o dano? O que é que eu posso ajudar? Entendeu? Eu acho que esse é o momento de você demonstrar a sua solidariedade, de você... a gente vai ter que construir um outro país. E tem uma outra coisa que eu queria deixar assim, que eu acho que a gente falou tanto, o feriado, eu em casa de novo, amanhã é outro feriado, eu em casa de novo, a gente reclamou tanto de ficar em casa, né? Quando chegar a sua oportunidade de sair, não reclame. Dê assim o seu melhor para reconstruir o país precisa de gente que arregace a manga. Eu também fui trabalhar com medo do Covid muitos dias. Minha família me ligava o tempo todo. Você não vai pegar isso, cuidado, não sei o quê, você tem um filho pequeno. E eu ia porque eu sabia que as pessoas precisavam. E isso vai acontecer com todo mundo. Mas eu sou manicure, sim, mas tem pessoas que estão precisando de você para tirar aquela cutícula inflamada, para desencravar aquela unha do pé. Mas eu sou, sei lá, eu sou recepcionista. Sim, mas tem gente que vai precisar daquele seu sorriso lá quando estiver chegando no hospital com dor e tal. Quando for a sua vez de trabalhar, dê o melhor. Não fique reclamando porque eu não estou em casa, porque o governo não tem dinheiro, não tem verba para dar auxílio para todo mundo. Esse auxílio não vai durar a vida toda. Você falou duas coisas interessantes. Uma, você falou sim sobre essa questão da solidariedade.
humanidade, que a gente possa sair disso tudo com lições e sendo a humanidade seja melhor, né? O que eu tenho as minhas dúvidas pelo próprio comportamento de como estudar. Por exemplo, sobre o auxílio emergencial. Muitas pessoas, funcionários públicos, pessoas empresários, pessoas com renda, né? Artistas famosos que foram pegos aí nos fofoqueiros de plantão que pediram esse auxílio emergencial. Sabe o que eu escutei? Por que teve gente que pediu? Ah, eu pedi só para ver se dava. Não, eu pedi para ver se ia dar, porque não estava perguntando nada da renda e tal. Eu queria saber se ia conseguir. Olha que coisa. E para que você precisava saber se ia conseguir, se já não tem? Isso. E aí a gente ri para não chorar, porque alguém que realmente precisava recebeu negativa, porque acabou esse fundo. E a própria postura das pessoas em mercado, em praça, passeando. Eu postei um texto um dia desse assim, se você, desculpa a palavra, mas o texto é assim, se você é um otário como eu, parabéns, você está sustentando a humanidade nesse momento. Porque é festa, é aglomeração, é foto, é aniversário, como se não tivesse acontecendo nada. Então, infelizmente, Ju, eu tenho minhas dúvidas se a humanidade vai sair melhor depois disso. Se a gente está realmente aprendendo essa solidariedade toda, ou se cada um por si e se eu estou bem, sorte a minha, azar o seu. Então, eu, infelizmente, tenho muitas dúvidas pelo comportamento que eu vejo das pessoas nas próprias redes sociais. E eu fico com vergonha alheia, porque se eu estivesse fazendo isso, eu nunca ia postar. Assim, tamanha a falta de consciência do coletivo, do social, de pensar no outro, sabe? Assim, eu não me importo carimbado e posto para quem quiser ver, porque realmente eu não me importo. Então, eu acho muito triste. Eu fico assim, inclusive com amigos meus que vão ver isso em breve, estou triste com vocês, estou decepcionada, porque não tem necessidade, né, Ju? É exatamente isso. Você não está fazendo um trabalho para a sociedade que precisa, você está agindo de uma forma desnecessária e irresponsável. Ou um grupo de pessoas que está fora do que é considerado grupo de risco. E tem uma outra coisa que é diferente. A realidade em algumas cidades brasileiras ela é muito diferente. Por exemplo, tem cidades no interior de Minas que, sei lá, tiveram um único caso. A do meu pai não teve. A do meu pai não teve. A vida normal. Por que as pessoas não vão à igreja? Por que as pessoas não vão ter aula? Entendeu? Só para ser também solidária com o resto do país. Eu acho que isso também tem um pouco dessa... São Paulo, por exemplo, está uma loucura ainda até hoje. Não conseguiu controlar o número de casos. Gente, fazer uma festa de casamento, uma festa de aniversário em São Paulo está fora de cogitação, né? Agora, em outros lugares, nem tanto, né? O interior de Goiás, ali, quem mora em Brasília, a gente se refugia para o Goiás. Pirinópolis, Goiânia, quase não tiveram casos, entendeu? Então, até quem queria passear em shopping em Brasília estava indo para Goiânia, porque Goiânia estava tão tranquilo, tudo liberado, que dava para você ir, entendeu? Agora, sempre tendo que fazer a sua própria análise de risco, né? Depois, se você trouxer um vírus para você, o que você vai fazer? Você está tranquilo com isso? O que você está levando para esse lugar que não tinha, exatamente, né? Exatamente. Pensar isso também, né? Eu acho que isso é muito importante. Você começou a perceber algum sintoma, alguma coisa diferente, você já tem que tomar suas providências de se isolar. Sim. O meu comentário foi em cidades que não podem mesmo e que as pessoas continuam. Agora, uma outra lição que o Covid me mostrou assim, é que isso foi muito mais evidente no início, né? Que o Covid não respeita a classe social, credo, religião. E acho que isso também que apavorou muito, porque todo mundo pegou, do porteiro ao cara da cobertura do prédio, e isso... De alguma forma... A festa de casamento tramposo, né? Que pegou todo mundo. Isso eu acho que de alguma forma devolveu um pouco o controle da nossa vida para Deus, que no início foi aquela sensação do inesperado, né? E o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com os meus? E como vai ser agora? E Deus é assim, na verdade a gente não tem o controle de nada. A gente acha que tem o controle da nossa vida, a gente acha que tem o controle do nosso orçamento, do nosso trabalho, fazer planos. Ano que vem eu vou viajar para a Europa, e Deus veio e falou assim, você só vai se eu deixar. Você só vai se eu quiser, né? Para que eu vou gastar tanto dinheiro comprando roupa se agora eu fico em casa e não serve para nada esse tanto de roupa no meu armário? Eu tenho um carro de luxo, mas na hora que eu preciso eu não tenho um plano de saúde. E a gente começou, algumas coisas ficaram muito evidentes diante disso.
Então, assim, não dá para dizer também que essa pandemia é totalmente ruim, né? Todo mundo saiu perdendo, alguns saíram perdendo vaidade, saíram perdendo outras coisas também, né? É. Até essa questão da casa, da ressignificação do espaço da casa, né? Especialmente nos grandes centros urbanos, era um dormitório. Então você vinha, dormia, às vezes nem comia, jantava e olhe lá quando pedia comida pronta e saía de casa, e É saía de casa. verdade. Eu mesma comecei a repensar a rotina que eu tenho com meus filhos, sair de casa. E aí, agora em casa, inclusive 30% eu acho das empresas estão pensando em continuar com home office depois que terminar a pandemia. Ó, Verdade. a Clã Serpa falou assim: moramos em um prédio em frente a uma escola pública, os alunos vivem embaixo do nosso bloco. Estamos preocupados com aglomerações e risco de transmissão. E a Aline agradeceu, obrigada, Juliana, agradeceu pelo seu esclarecimento. Bom, eu vou falar Isso. assim, olha, não está estabelecido a questão, isso é o que a gente vê na mídia, não está estabelecida a transmissão da doença viral pelo ar, tá? O tanto que ela chega, quantos metros um vento infectado por Covid consegue, por exemplo, chegar do térreo ao seu apartamento do primeiro, segundo andar. Geralmente, o distanciamento de 2 metros que foi estabelecido é suficiente para afastar, né, esse vírus de você, ou até que ele chegue, porque o vírus ele é um micro-organismo de célula dependente, ele não é como as bactérias. Então, assim, é muito difícil você estar em cima no seu apartamento e ter uma aglomeração lá embaixo, e sei lá, a tosse de uma criança ou de uma aglomeração lá subir até o seu apartamento. Tá? Eu acho assim, não tenho dados estatísticos, mas eu pessoalmente acho muito difícil isso chegar até você. Agora, é claro que se elas ficam brincando embaixo do seu prédio, aí você vai passar para o seu filho, né? Tem um risco maior. Eu acho bobagem você pensar nisso. Acho bobagem. Tá, assim, ambientes abertos, né? Isso é muito bem estabelecido, que a luz do sol, a radiação, elas são suficientes para matar a maior parte dos micro-organismos nocivos. Inclusive, bacilo da tuberculose, que não morre com álcool nem com sabão, ele morre com a radiação solar, alguns tipos de gripe. Então, assim, crianças brincando num parquinho, um parquinho aberto, eu não vejo risco para você ou para o seu filho, vocês passando por perto, um ambiente ventilado, com iluminação. Não acho que isso vai trazer um risco para você. Tem muito mais risco dentro de um avião, dentro de um shopping, lugares que são fechados com ar-condicionado, sem iluminação natural, sem ventilação natural. Então, eu acho que nesse ponto você não deveria ficar preocupado. E também um pouco aquilo de equilibrar, né? De ver exatamente o que você precisa, o que você, sua família, enfim, precisa agora, né? Porque também tem questão emocional, né, Ju? De ficar confinado durante tanto tempo aqui, graças a Deus eu moro numa casa que tem um espaço Sim. grande do lado de fora, né? Exterior e tudo mais. Mas as crianças que estão dentro de um apartamento, como você falou assim, se você está num parque com um solar né, aberto, em Brasília tem muito isso, as entrequadras, né? Quem Sim. mora em um plano piloto, porque aí você tem que fazer um cálculo do risco-benefício, né? Exatamente. Manter essa criança numa situação de contínuo isolamento há 3, 4 meses, né? A saúde mental dessa já criança, está até falta de estabelecido, sono. não se tem, por exemplo, um dado da quantidade, por exemplo, de vitamina D que uma criança precisa ter para a imunidade dela. Mas já foi estabelecido que o Covid, um dos tratamentos para Covid é vitamina D. Não é o único, mas dentre as coisas que a gente faz. Aí você vai deixar o seu filho abrigado em casa sem luz solar, sem fazer a própria vitamina D na pele, sem brincar também, sem ter aquela catarse. As crianças estão ficando escravas da televisão. Você aí pode falar mais o tanto que essa idiotização da televisão pode fazer com seu filho passar 12 horas assistindo televisão. Especialmente para os pais que estão dentro de casa trabalhando, Exato. né? E é preciso que as crianças o que você quer fiquem quietas. porque se você botar a criança para desenhar, para brincar de massinha, ela vai fazer barulho, ela vai vir atrás de você, mãe, briga comigo, mãe, faz comigo, e aí você tem que botar na televisão, no tablet, né? Eu falei um pouco, algumas dicas também no meu canal no YouTube, o que você pode fazer com o filho dentro de casa, exatamente para que ele não, organizando uma rotina sua e a dele, para que ele não fique exposto à televisão o tempo inteiro. Tem jeito, viu, gente? Chama rotina.
É o mesmo jeito que quando as mães perguntam como que você consegue com 30 crianças? Chama rotina, né? Rotina dá certo, funciona, a criança segue, ela fica feliz, todos ficam felizes, você consegue trabalhar também. Agora é aquilo que a Juliana falou, você não vai conseguir trabalhar como você está no escritório, porque você tem filhos, nós estamos numa pandemia mundial, então vamos regular a nossa ansiedade, a nossa expectativa, Todo mundo né? saiu Então, qual a perdendo, não tem expectativa que eu jeito. tenho? Exatamente. Serei menos produtiva dentro de casa. Expectativa alinhada? Ok. Qual a expectativa em relação ao seu filho? Vai haver uma maior demanda? Vai haver uma maior demanda. Realinha a expectativa. Ó, então vamos lá. A Aline Paula Fernandes, também, já que você falou de riscos ou de não infecção, eu tenho. Peraí, que fugiu aqui. Opa, peraí. Já tá. Eu tenho uma dúvida. Comprovado cientificamente que existe uma pessoa que já teve Covid, ela voltar a ter o contágio, né? A ver o recontágio. Porque eu acredito que alguns lugares da China, Europa, também Itália, voltaram a fechar, porque voltou a subir, mas voltou a subir os índices, porque teve recontágio, quando na verdade as pessoas que não tinham sido contagiadas se contagiaram agora, porque Então, houve abertura. na verdade, ainda está em estudo essa questão da reinfecção. Aqui no Brasil, a USP está fazendo esse levantamento, ainda não tem dados oficiais sobre isso. Eu vou falar o que eu acho de novo, né? O meu achismo pessoal. Eu acho que é possível você ter Covid novamente, porque a gente pode pegar gripe várias vezes na vida, tá? A gente sabe que o vírus ele sofre mutação, então o Covid que está circulando agora pode nem ser o mesmo que começou na pandemia em março, ele já pode ter sofrido alguma mutação. Daqui a um ano ele pode mutar de novo. Como a gente tem o H1N1, depois veio o H2N3, depois agora já está vindo um outro tipo de vírus da gripe. Então, eu acho que é bastante provável que possa haver uma reinfecção, mas ela também não é rápida, ela não é imediata, porque o seu organismo cria anticorpos de uma resposta imune. Então, assim, não quer dizer que você contraiu o vírus no mês passado e no mês que vem você vai pegar de novo. Você ainda está naquele ciclo de anticorpos que o seu corpo produziu, a memória deles. Então, eu não acredito que seja rápido. A gente vai ter estudos sobre isso, né? A USP está fazendo, mas ainda não tem uma coisa oficial sobre, né, a esse respeito. Eu acho que nesse momento a gente orienta assim, quem já teve fica um pouco mais aliviado, como eu fico quando vou à academia, falo nada como ter um IgG positivo, mas eu continuo tomando os cuidados. Você precisa continuar usando máscara, higienizando a mão, mantendo a distância, evitando sair para aquilo que você não precisa, porque né, esse contágio ainda existe. Esse risco a gente tem. Três coisas. Sim. Três coisas, Juliana, sobre o que você falou. Primeiro é a questão do plasma de quem já foi contaminado, né? Então tem isso também, que ele está sendo pesquisado ou já está sendo usado como uma forma de combater, não é isso? Como que funciona isso? É porque no plasma da pessoa que já teve o Covid, você teria justamente os anticorpos. Seria um tipo de vacina natural para você passar para outra pessoa. Também não está totalmente estabelecido. Tem hospitais que aprovaram essa técnica, tem hospitais que não. Porque quando você vai passar sangue de uma pessoa para outra, você precisa centrifugar e trabalhar tanto aquelas células para que o outro organismo não reconheça aquele DNA estranho, que você acaba matando esses anticorpos, falando grosseiramente, né? Mas esses fatores que a pessoa já tinha. Então, acaba que não é muito benéfico. Certo. Segunda questão, a gente retornando à questão do uso da máscara, então tem essa questão que já foi as duas pessoas de máscara, né? O risco de contágio é muito menor que só uma ou que nenhuma, mas que também tem um efeito pedagógico. Porque com a máscara você não põe a mão na boca, você não põe a mão no olho, você lembra das outras coisas todas. Você precisa perceber que a sua mão está suja. A pessoa que está de luva não. Sério? A pessoa não percebe que a mão está suja. Tem um monte de gente de luva no mercado. Pega em tudo, pega no dinheiro, pega no nariz, pega na maquininha do caixa, porque você não percebe que a mão está suja. E você continua encostando na sua bolsa, no seu cartão de crédito. Então, é melhor você andar com ela aqui, você sentir que está suja. Eu sujei minha mão, vou limpar do que você ficar usando a luva.
E se você observar, eu fui uma vez de luva no mercado para fazer um teste. A minha mão voltou preta, marrom. Se É, você ficar eu encostando, não, eu não se fui. você ficar encostando naquelas latas, em tudo, né? As coisas do mercado, elas são sujas, elas vêm de algum Sim, depósito. São A mão da gente fica preta. E aí você não tá limpando e tá pegando no cabelo, e tá pegando no dinheiro. Sim. E aí, Ju, só um adendo antes de completar o meu trio aqui, que tem a ver com uma pergunta que passou, é que, gente, procurem saber das histórias dos depósitos dos mercados e lembrem de ter higiene com as coisas que chegam, não só em tempos de Covid, É gente. É verdade, assim, muito por importante. mais que seja Carrefour, Walmart, redes grandes, redes pequenas, não interessa. Tem ratos, tem muito bicho, tá, gente? Então, vamos Uma, ficar atentos, não só em tempo de uma Covid, porque história chegou o Covid, rapidinha. começou uma lavação de coisa. Famosa, uma história rapidinha. O pai da modelo Daniela Saraíba, bastante conhecida no Brasil, ele faleceu A lata. de leptospirose porque tomou cerveja numa lata que não estava lavada. Né? Então, assim, é uma história Sim. muito trágica, mas serve de lição para todo mundo, né? De que a gente precisa higienizar tudo que vem no mercado. Se você for de luva, você vai ver que a sua mão volta preta. Com e sem Covid, viu, Ah, gente? Então, assim, nada. Eu fico muito espantada. Quem fala, nossa, agora eu comecei a lavar tudo. Eu falei, pois é, mas espera aí rapidinho. E aí volta um pouco do que a doutora Ana Lívia falou. Não é só Covid, gente. A gente tem muitas doenças, inclusive ela trabalha com essa questão do diagnóstico, né? As pessoas de câncer, demorando até retornar para poder fazer acompanhamento. E uma terceira coisa, uma pergunta que alguém fez em relação à academia. É certo abrir academia agora? E aí eu vou relembrar, antes de você responder, uma questão muito grande que está acontecendo agora, que é de trombose. Que não é só para pessoas obesas, não é só de pessoas idosas, mas um grande número de pessoas com trombose, porque nós estamos no terceiro, quarto mês de pandemia e as pessoas estão completamente sedentárias. e o Covid aumenta o risco de trombose também, né? De alteração vascular. Tanto que a gente começa sempre um anticoagulante no tratamento junto, né? Com o acompanhamento do paciente. Mas em relação à academia, é aquilo que eu falei desde sempre, análise de risco. Se a academia, por ser um ambiente fechado, assim como o shopping, como as igrejas, com ar-condicionado, não tem ventilação natural, não tem iluminação natural, ela é sim um ponto de muito risco para a transmissão do Covid. Eu, inclusive, quando voltei à academia, eu já sou IgG positivo, IgG muito positivo, e achei que eu estava Muito precisando. positivo. Eu tive um problema de ansiedade. O Covid me trouxe uma ansiedade por ficar muito longe do filho, porque né, vou adoecer, ver pessoas adoecendo à minha volta, o receio das pessoas que estão perto. Então, acabei ficando muito ansiosa. Ganhei peso e essa ansiedade. Então, quando a academia reabriu, para mim, foi muito bom poder queimar aquilo numa esteira, naquela escadona e tal. Mas o que é que eu vejo? Eu vejo as pessoas esquecendo de higienizar as coisas, às vezes higieniza o primeiro aparelho que vai usar, depois já não higieniza mais. Eu vejo pessoas não respeitando o distanciamento, começam a conversar, vão ficando próximas umas das outras. Aquela questão assim de a pessoa está no ambiente e começa a tirar a máscara porque está com falta de ar, não está acostumada a fazer atividade física de máscara. Então você tem que pensar, você é jovem ou você trabalha, você precisa trabalhar nesse ambiente, você não tem nenhum fator de risco, eu acho que você pode ir. Agora você, sei lá, está grávida, ou então tem filhos que têm problema de saúde, é casada com um marido que tem um problema de saúde, mora com seus pais, para que você vai para a academia? Vai se exercitar no parque, na praia, em outro lugar. Analisa a sua cidade. No interior de Minas, minha cidade não tem quase nada de casa. Então vai para a academia. Agora, mora em São Paulo, vai para a academia? Não sei se é necessário nesse momento. Brasília, eu estou vendo que tem muita gente aí acompanhando de Brasília. Brasília agora que parece que os casos começaram a aumentar, o pessoal ficou muito preso e agora está indo para a rua e naturalmente os casos iam aumentar, é inverno, né? Será que vale a pena? Agora, se você trabalha com isso, é seu modo de trabalho, você fez uma análise em casa, seus filhos são sadios, seu marido também, acho que vale a pena? Vai tranquila, porque você também poderia pegar Covid no seu trabalho, poderia, mas poderia pegar no mercado, poderia pegar na rua. Então, é a análise de risco.
Agora, se você tem a opção de chegar para o aluno e falar assim, ó, vamos treinar no parque da cidade, vamos treinar embaixo do bloco, se possível, melhor. Sim. A gente tem aqui, ó, pessoas batendo palma, falando doutora Juliana sempre maravilhosa. Lá em cima também São tem as doutora pessoas maravilhosa, suspeitas. muito bom. Pessoas suspeitas, né? Mas as pessoas é o que vale, que é o que conhece a gente de verdade, as pessoas suspeitas. Lá em cima também tinha um elogio, que esse negócio vai rodando. Tinha mais um elogio da Mas doutora eu Juliana lá li em sim. cima. Rodou. Você leu, né? Bem no Sim. começo, eu ia falar, foi lá para cima, não conseguindo achar o nome. Muito bom, mas são essas que valem mesmo. Ju, você trabalha com gestantes. Fala um pouco para a gente sobre a situação das gestantes, do parto. A Renata agradeceu a sua resposta. Obrigada, doutora Juliana. Sobre o pós-parto, eu vi uma pergunta na rádio também, na CBN, sobre a amamentação, as pessoas com dúvida, possam amamentar, não amamentam. Fala um pouco para a gente sobre isso. Então, as gestantes, por questão de imunidade mesmo, a gente fala que a grávida é imunodeprimida, porque ela já está lidando com um feto que pode causar estranheza, mas é um parasita da mãe, é um DNA diferente, ele já está tirando as reservas de ferro e de nutrientes da mãe. Então, a saúde da mãe tende a ficar um pouco mais prejudicada para tudo, né? Assim, grávida tem mais tendência a pegar gripe comum, grávida às vezes faz um machucadinho, tem mais dificuldade para cicatrizar, aquelas infecções de pele, sarna, outras coisas que em condições diferentes você nem pegaria e quando está grávida acaba acontecendo. Fungo, micose. Então, assim, com o Covid não é diferente. A grávida também é um grupo de risco maior. E pode ter a gravidez comprometida por conta disso, né? Às vezes pode entrar em trabalho, não quer dizer que ela vai morrer ou o bebê, mas pode entrar em trabalho de parto prematuro, pode ter algum grau de hipóxia. Você imagina ter que entubar uma mãe com uma saturação de oxigênio ruim, com certeza o bebê também está recebendo oxigênio muito mal. Então, é uma situação muito mais delicada. As grávidas, nesse momento, eu tenho 2 conselhos. Se você não engravidou ainda, adie o seu planejamento reprodutivo para o ano que vem, de preferência quando sair a vacina. E se você ainda já está grávida, né, a gente não tem o que fazer nesse momento, se proteja. Evite sair de casa desnecessariamente, evite estar em contato com pessoas. Às vezes você não sai, mas o seu marido sai muito, ou vocês recebem visita, vou fazer um almocinho só para um casal de amigos. Mas esse casal de amigos, sei lá, não andou viajando, não andou saindo, então se proteja, porque é momentâneo, vai passar logo, em nome de Jesus, essa vacina vai chegar logo para a gente, mas agora ainda não é a realidade. Então se cuida, se proteja, porque isso a gente não sabe o que vai acontecer. Em relação a outros cuidados, né? A amamentação. Primeiro, né? Já tem estudos que mostram que o Covid passa via placentária para os bebês. Isso. A amamentação não está contraindicada. Como o vírus da gripe, a gente orienta que use máscara, né? Que evite tossir ou espirrar em cima da criança. Mas os seus anticorpos que o seu organismo vai produzir contra o vírus, eles também vão passar pelo leite materno, né? Tem pouquíssimas doenças que contraindicam a amamentação. E o Covid não contraindica. Então, Curiosidade, quais doenças contraindicam a amamentação? AIDS, hepatite C, praticamente só essas. A gente ainda... E às vezes, se a mãe estiver fazendo uso de alguma medicação, por exemplo, né, há mulheres aí que descobrem câncer durante a gestação ou vão entrar com quimioterápico, mas praticamente são só essas mesmo. Ju, palavras finais. O que você deixaria para as pessoas, para a população em geral, como médica, nessa ponte Rio, Brasília, com todo esse contexto, com tudo que você tem visto, com tudo que você vivenciou também, a experiência que você teve? O que você deixaria de mensagem? Eu acho assim, que é o que eu tenho falado sempre, é que você busque a informação correta. A gente falou sobre isso aqui. O terror, o pânico já se instalou, né? Eu acho que esse momento, inclusive, já passou, porque
Não adianta ter medo, a coisa vai chegar até a gente, vai chegar na sua porta. Se não chegar em você, na sua família, vai chegar na do seu vizinho, na do seu amigo, na do amigo, né? E o que a gente vai fazer a partir disso, né? Quais são os planejamentos? Como você vai se proteger? Como você vai cuidar do outro? Como você vai respeitar o seu próximo? Então, eu acho que é importante você estar bem informado. Não assista só o que está na televisão ou só no jornal impresso. Busque a informação adequada. Vai sair muita coisa sobre a vacina, vai sair outras coisas talvez sobre medicações, sobre tratamentos miraculosos, né? Leia tudo, procure pesquisar, veja a fonte. Falo isso no meu Instagram, veja se a fonte é confiável, né? O New England Journal é sempre mais confiável que uma rede de televisão, né? Qual é o nome? New England Journal, que é uma das revistas aí internacionais de publicação de artigos científicos, né? A gente no Brasil, né, as nossas referências são as grandes universidades, a USP, a Unicamp, a Fiocruz, são instituições sérias, renomadas, não perdem para nenhuma outra. Às vezes você fala assim, o protocolo de tal hospital, tudo bem, um tal hospital, mas o que o sírio-libanês faz? Pensa um pouquinho acima, né? O que o pessoal está fazendo na maioria dos lugares? Não vamos de achismo. As fake news do celular, né, do WhatsApp. Não, é o momento de você se informar. E se você não sabe se informar, pergunte para quem tem a informação correta. Sim. Eu acho que é isso aí. Muito bem, Ju, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada mesmo. Estava assim, muito feliz. Foi um papo bem legal, Jane. Obrigada pelo convite. Obrigada, viu? Beijão pro Pedrão. Porque dia desse quero mandar um oi para ele ao vivo. Eu sei que eles vão querer saber também das professores que são pequenininhos. Mas ele não lembra da tia Rogênia que ele fala. Sim, ele fala. Muito difícil esse nome para jardim de infância. Mas enfim. Muito obrigada, viu, de coração. Essa live gente, só foi tranquila porque ele não está aqui. Eu quero mandar um beijo para a vovó Suzy. Ela entrou aí para ver, ela está lá colocando ele para dormir. A Renata falando que foi ótimo. A Clássica mandando beijos e corações. A Renata falando parabéns, doutora Juliana, dando boa noite, foi ótimo. A Aline dizendo obrigada pelos esclarecimentos, perdão por todas as perguntas. Não, Aline, está certinha, era para perguntar mesmo. Essa que era a ideia. E todos vocês que entraram e participaram da primeira e da segunda parte, muito obrigada. Uma excelente noite, uma excelente semana. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Essa jornada, tanto no coração quanto no seu trabalho. Tchau, gente. E a médica amada, né? Eu tô falando. Beijo. Tchau, Clarissa. Beijo pra você. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, obrigada, Ju. Obrigada.